meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do História à la carte. Hoje nós iremos falar sobre a Alta Idade Média e o surgimento dos reinos bárbaros. Muito bem, meus amigos, como nós vimos em vídeos anteriores, no ano de 476 destruiu-se o Império Romano foi invadido e se destruiu. A partir desse ponto, não apenas cai a monarquia romana, o Império Romano do Ocidente, mas inicia-se um novo momento da história, a Idade Média. A Idade Média, meus amigos, é dividido em dois momentos. A primeira começa do século V até o século X, chamada de Alta Idade Média, que é o tema de nosso vídeo, onde temos o surgimento dos reinos bárbaros, onde temos o surgimento do reino dos francos e onde temos ali o surgimento da dinastia carolíngia e dinastia merovíngia. E posteriormente, ela também tem a Baixa Idade Média, que vai do século X até o século XV. Dessa forma, nós temos a desestruturação desse momento. A divisão, essas duas divisões, essa divisão clássica em Alta Idade Média e Baixa Idade Média, a maneira mais simples de entendermos as várias transformações que aconteceram nesses 1000 anos, que erroneamente são chamados de Idade das Trevas, como se fosse um terrível momento onde nada aconteceu e nada surgiu. Como veremos em nossos estudos, esse período, por mais que existiu realmente um momento turbulento, um momento terrível de grandes combates, não pode ser chamado simplesmente de Idade das Trevas, porque muitas transformações ocorreram ao longo destes 1000 anos. Em nosso vídeo inicial, abordaremos os primeiros 500 anos, chamada de Alta Idade Média, que vai do século V e termina no século X. Como vimos anteriormente, um dos elementos que fizeram a derrocada do Império Romano vai ser justamente as invasões dos povos bárbaros. Dentre esses povos destacam-se os germânicos. Os germânicos, meus amigos, a partir do século V, começaram a invadir o Império Romano com extrema violência. Eles se aproveitaram da decadência do exército romano, entravam promovendo saques, tomavam territórios, se apropriavam de terras que outrora eram pertencentes ao poderoso Império Romano. Os germânicos foram várias tribos, vários povos germânicos que fizeram essas invasões a partir do século V. Dentre os povos germânicos, podemos destacar principalmente os alamanos, os francos, os lombardos, os anglos, os saxões, os burgúndios, os visigodos, os suevos, os vândalos e os ostrogodos. Esses povos viviam de uma maneira geral, principalmente a partir das expedições de saque. Produziam pequena agricultura, uma agricultura muito pequena, não sendo capaz essa agricultura de sustentá-los. A grande maioria de seus trabalhos rurais e artesanais eram feitos justamente pelas mulheres, deixando os homens com tempo livre para promover os saques, os combates e as guerras. Em tempos de paz, esses povos germânicos eram organizados e governados por uma espécie de assembleia onde os guerreiros, sempre os guerreiros, a principal força, a principal atividade sendo a guerra, os guerreiros tinham maior destaque. Os guerreiros então administravam essas tribos. Não era uma assembleia legislativa, ela simplesmente interpretava os costumes já existentes. Não havia a figura de um rei, não havia a figura de um líder único, onde a assembleia participavam todos da mesma forma. No entanto, quando estavam em períodos de guerra, essa assembleia se convertia em uma assembleia de batalha, o comitatus. E essa assembleia de batalha, o comitatus, ela então escolhia um rei, que iria reinar sobre essa tribo por um período que durasse os combates. Enquanto os combates acontecessem, haveria ali o poder nas mãos deste rei. Era um rei temporário, que assim que a guerra acabava, ele dividia, organizando ali principalmente as primeiras divisões dos saques obtidos, e depois o poder era devolvido para a assembleia normalmente. Dessa maneira então, nós temos que os povos germânicos não tinham um rei como havia, por exemplo, um governante do Império Romano. No entanto, essa prática vai mudar, justamente porque ao entrarem no Império, eles vão absorvendo essa ideia de um poder único e centralizado, e dessa forma acabarão por surgir reinos bárbaros. Muito bem, além dessa questão que veremos dos reinos bárbaros no futuro, é importante salientar que a mais importante organização e força que havia nos germânicos era justamente a força militar, a questão dos guerreiros. Isso fica evidente quando falamos principalmente de sua religiosidade.
A religiosidade dos germânicos também era uma religiosidade guerreira, onde, apesar de serem politeístas, louvavam divindades da natureza, divindades que faziam ali justamente, por exemplo, havia Thor, o deus do trovão, havia Odin que ganhou literalmente a liderança dos reinos ao derrotar os inimigos. Então percebam como que a questão da guerra era importante. Tanto é que um dos vilões da mitologia nórdica era justamente Loki. E Loki não era um grande guerreiro, mas era inteligente, era persuasivo. Tanto é que era tido como o deus da mentira, o deus da trapaça. Dessa forma fica evidente como que era valorizada a questão guerreira. Essa valorização das questões guerreiras será um marco importante para entendermos todo o desenvolvimento dos povos francos. E posteriormente também entendermos como que surgiram os reinos francos provenientes desses costumes desses povos tão guerreiros. A partir da absorção da influência dos romanos, os germânicos também começaram a construir os seus próprios reinos. Surgiram então vários reinos bárbaros, onde aquelas tribos, os alamanos, os francos e outras tribos, acabaram se sedentarizando e acabaram organizando reinos. O detalhe é que esses reinos bárbaros dos germânicos que surgiram neste momento ali por intermédio do século V, século VI, século VII, eles eram reinos temporários, duravam mais ou menos o tempo de uma vida. Por quê? Veja bem, como os germânicos davam muita importância para a força guerreira de seu líder, o seu principal e melhor guerreiro era escolhido como o rei naquele momento. Mas não havia hereditariedade até então. O próximo rei, quando aquele indivíduo falecia, quando ele morria, cumpria sua vida, os seus generais, os seus principais guerreiros começavam em combates internos, começavam disputas internas, o que levava aquele reino, vamos imaginar assim, o reino A. O reino A tinha eu como seu rei, mas eu acabei falecendo. Os meus líderes acabavam entrando em conflito, guerras internas. O que acontecia com o reino A? O reino A se fragmentava desses combates ou se enfraquecia, ficando facilmente à mercê de outros reinos que o invadiam. Por isso que nós vemos que no início, os reinos bárbaros que surgiram eram reinos temporários, que duravam apenas o tempo de uma vida. Por quê? Quando aquele rei falecia, geralmente aquele reino se desestruturava e acabava sendo destruído. Apesar de termos uma dinâmica dessa forma, existiu um reino, existiu um povo que foi a exceção dessa regra. Esse povo foi justamente o povo dos francos, fazendo surgir então um dos primeiros reinados e uma das primeiras dinastias ali do período medieval. O reino dos francos vai acabar se transformando no maior reino da Alta Idade Média. Neste momento, na Europa Ocidental, enquanto nós tivemos essa fragmentação e essa desestruturação, nós tivemos que os francos vão crescendo, se organizando e se desenvolvendo. Isso começa a partir da existência de um dos primeiros líderes francos que nós temos. Um líder até lendário, era dito que ele era filho dos deuses. Esse indivíduo chamava-se Meroveu. E é justamente desse nome, Meroveu, que nós temos o surgimento da primeira dinastia dos francos, a dinastia Merovingia. A dinastia Merovingia existirá de 478 a 751. Meroveu, ele era justamente um dos primeiros e mais famosos líderes do grupo dos francos. Um grande guerreiro, tão famoso como eu disse há pouco, que era dito que era filho dos deuses. O grande momento que faz a fama de Meroveu crescer ainda mais é justamente quando ele se uniu aos romanos e ao lado dos romanos, lutando lado a lado com os romanos, conseguiu derrotar uma das invasões dos povos hunos. Os hunos, meus amigos, eram um dos povos mais terríveis e mais temidos, um povo que justamente fazia jus ao dito nome de bárbaro. Os hunos eram muito temidos e a aliança entre Meroveu e os romanos conseguiu derrotar esses hunos, fazendo com que Meroveu ficasse ainda mais famoso. Com essa fama de grande vitorioso, mais tribos francas se unem ao comando de Meroveu, fazendo com que surja ali no futuro a dinastia Merovingia.
Vejam só, pessoal, Meroveu, ele não faz parte da dinastia merovingia, até porque quando ele viveu ali de 447 a 458, ela ainda não existia. Mas ela é feita pelos seus descendentes, e os descendentes da família de Meroveu são os merovingios. O mais importante e mais famoso rei da dinastia merovingia é justamente o rei Clovis. Clovis viveu de 481 a 511 e ele é um dos principais responsáveis pelo crescimento dessa dinastia. Clovis conseguiu definitivamente unificar todas as tribos francas e dessa maneira se torna ali o grande rei desse momento. O maior feito que nós temos a Clovis é justamente que Clovis se converteu ao cristianismo em 508. Ao se converter ao cristianismo, nós temos que o governo de Clovis tem uma justificativa. Por quê, meus amigos? Veja bem, primeiro, o cristianismo, a igreja cristã, estava sofrendo ainda, não tinha a hegemonia da liderança e do controle de todas as regiões europeias. Dessa forma, outras religiosidades, principalmente politeístas, ofereciam perigo ao cristianismo. Dessa forma, o cristianismo precisava de defensores, braços guerreiros, que foram oferecidos por Clovis. De um outro lado, Clovis, rei dos francos, rei das tribos francas, não tinha ali a sua coroa justificada, mas ao se converter, Clovis acaba sendo coroado pela igreja como rei. Dessa maneira, o seu poder de governar é justificado justamente pela religiosidade. Então vejam como que a conversão de Clovis ao cristianismo serve a interesses tanto religiosos quanto do próprio Clovis, quanto do monárquicos. Dessa forma, esse é um grande feito que Clovis faz. Clovis solidifica o poder, Clovis faz com que as tribos francas sejam unificadas sob seu comando e assim surge a grandioso poder dos francos. O problema é que após Clovis, nós tivemos que seus descendentes não eram tão vigorosos assim. Dessa maneira, acabarão surgindo os famosos reis indolentes. Reis que eram, digamos, relaxados, reis que eram despreocupados com a função de governo, com a função das batalhas. E é neste momento, como eles estavam despreocupados com a função da batalha e a função de governar, que surgirá um novo indivíduo que será responsável por esses elementos, justamente que o rei está negligenciando. Estes indivíduos que vão agora governar no lugar dos reis que estão negligenciando suas obrigações serão conhecidos como majordomos ou mordomos do paço, mordomos do palácio. Esses indivíduos seriam como se fosse, podemos dizer hoje, uma espécie de primeiro-ministro, responsáveis por governar justamente porque os governantes estavam negligentes, estavam indolentes. O mais importante de todos os majordomos que surgiu é justamente o indivíduo chamado Carlos Martel. Carlos Martel governou de 717 a 741. Carlos Martel será um dos mais famosos majordomos porque ele é o responsável por conter o avanço dos árabes na expansão islâmica. Enquanto a Europa Ocidental estava em decadência, se desorganizando com vários reinos e toda essa desestrutura que nós estamos falando, o Oriente, muito ao contrário, está muito bem organizado. No Oriente nós temos o grandioso Império Bizantino, no Oriente nós temos a partir do século VII a expansão do Império Árabe, o Império Árabe que cresceu dominando até o Império Bizantino, dominou o norte da África, dominou a Península Ibérica e só não dominou toda a Europa porque em 732 aconteceu a Batalha de Poitiers, onde Carlos Martel, liderando a força dos francos, derrotou o avanço árabe e impediu que os árabes entrassem em toda a Europa. Dessa forma, Carlos Martel é conhecido por derrotar e impedir o avanço árabe sobre a Europa. Carlos Martel vai acabar se tornando cada vez mais forte, cada vez mais poderoso e cada vez mais grandioso. Dessa maneira, os francos, que valorizavam e davam cada vez mais importância aos combates e à força, vão
simplesmente chegaram à conclusão de que era muito mais valoroso seguir a família Carlos Martel e seus familiares do que continuar seguindo então os indivíduos, os reis indolentes. Era muito melhor deixar de seguir a família de Meroveu e começar a seguir a família de Carlos. E é neste pensamento que surgirá a assim chamada dinastia carolíngia, que vai durar ali de 751 até 987. O indivíduo responsável pelo surgimento da dinastia carolíngia é chamado de Pepino o Breve. Pepino o Breve, pessoal, governou de 741 a 768. Pepino Breve foi responsável por conquistar o norte da Itália de um dos povos mais violentos e terríveis daquele momento, os lombardos. Dessa forma, conquistando o norte da Itália e conquistando mais ainda a Itália, ele vai acabar entrando em acordo com a igreja. Ele doará uma quantidade gigantesca de terras para a igreja, que será conhecido como Estados Pontíficios ou Estados Papais. Isso vai acontecer ali no ano de 751. E é justamente no ano de 751 que o Papa o coroa rei desta nova dinastia, fazendo com que surja uma nova dinastia. Por isso que, apesar de que Pepino governou de 741, a dinastia carolíngia só surgirá em 751, porque é neste momento que ele é coroado pelo Papa. Apesar dele ter feito essa grandiosidade e a partir dele surgir uma nova dinastia, é justamente seu filho o mais famoso e mais importante integrante dessa dinastia, Carlos Magno. Carlos Magno é o responsável pelo crescimento, pela expansão máxima de todo o território do Reino dos Francos. É através do governo de Carlos Magno que nós teremos ali a expansão máxima. Carlos Magno era senhor comandante de um grande e poderoso exército. Ele próprio era um grande militar. Segundo a tradição, as mãos de Carlos Magno nem se fechavam devido aos calos das lanças, das espadas que ele manejava. Carlos Magno era um dos maiores e mais importantes estrategistas daquele momento. E como ele era um estrategista muito poderoso, ampliou os territórios. Mas ele não era estrategista apenas nisso. Ele também era um homem de fé. E unindo a sua capacidade militar com a sua fé, no ano de 800 nós tivemos a coroação de Carlos Magno como o rei, o imperador de todos os cristãos. Carlos Magno também, ao fazer essa coroação, justificou o seu poder, sendo o seu poder elevado à categoria de justificado pela igreja. Bom, como ele possuía uma quantidade de terras muito grande, como o seu império estava muito grandioso, ele acabou incorporando às suas estratégias de administração um elemento que era uma tradição já antiga dos germânicos. Os germânicos, enquanto ainda eram simplesmente tribos, tinham costumes de presentear, os seus principais comandados, os principais guerreiros. Dessa forma, Carlos Magno cria um hábito que abrirá caminho para a sucerania e a vassalagem, no momento em que Carlos Magno divide o seu território. Carlos Magno cria condados, marqueses, cria divisões menores do seu território. Como? Ele presenteava os seus principais comandados com benefício. E dessa forma, o indivíduo que era o beneficiado, que recebia o presente, jurava-lhe lealdade. Isso cria uma estrutura conhecida como sucerania e vassalagem. Quem concede o benefício é o sucerano, quem recebe o benefício é o vassalo. Desta maneira, Carlos Magno criou uma forma de uma lealdade onde seus comandados iriam obedecê-lo, iriam levar as suas leis. Sim, Carlos Magno amplia o seu poder criando leis. Essas leis serão conhecidas como capitulares, porque eram leis que estavam divididas em capítulos. Além disso, essas próprias capitulares são responsáveis pela criação da letra maiúscula, já que cada capítulo se iniciava com uma letra diferenciada e maiúscula que os normais. Além da criação da sucerania e vassalagem, além da criação dos capitulares, Carlos Magno criou um sistema de fiscalização, os chamados missi dominici. Os missi dominici eram fiscais que ficavam pelo reino justamente cobrando e fiscalizando se os vassalos estavam seguindo as leis determinadas por Carlos Magno.
Isso fez com que no período em que Carlos Magno governou ali o grandioso Reino dos Francos, houvesse um desenvolvimento. Surgiram as primeiras feiras medievais, locais de entrepostos de comércio e de troca de mercadorias, que começaram a surgir nesse momento e, como veremos no futuro, como acontecerá no futuro, se desenvolverão, né, ficarão ainda maiores. Mas é a partir do governo de Carlos Magno que surgirão as primeiras feiras medievais. E também é no governo de Carlos Magno que surgirá o chamado Renascimento Carolíngio, onde as artes, a arquitetura, a intelectualidade será retomada. Para auxiliar Carlos Magno em fazer tudo isso, atividade política, atividade legislativa e também o retorno das artes, Carlos Magno tinha ali o auxílio, ele contava com o auxílio da igreja. Lembre-se, Carlos Magno foi coroado imperador de todos os cristãos, sendo dessa forma um parceiro da igreja. Essa igreja era justamente que auxiliava Carlos Magno também no renascimento artístico, o renascimento carolíngio, onde nós tivemos, por exemplo, que Carlos Magno ordenará que seus principais comandantes, os seus lords, os seus generais, seus vassalos, aprendam a ler e a escrever. Ele próprio não sabia ler e escrever e aprendeu a ler e escrever só no final da vida. Dizem que ele escrevia horrivelmente. Mas ele queria que seus principais vassalos soubessem ler e escrever justamente porque tinha noção do quanto isso era importante e quanto isso era valioso. Através disso nós temos o surgimento dos chamados monges copistas, porque era necessário copiar os livros, já que não havia imprensa. Os livros eram todos feitos à mão, todos ilustrados com as chamadas iluminuras, essas ilustrações que vocês podem observar agora. Percebam que todos esses livros, todos esses elementos que aparecem agora, são justamente feitos à mão. Cada pintura, cada desenho, cada letra é tudo feito à mão por esse indivíduo, o monge copista. Por isso que Carlos Magno garantiu uma grandiosidade e um desenvolvimento. É no governo de Carlos Magno que nós temos o maior esplendor, não só territorial, é o maior esplendor territorial, o maior esplendor cultural, o maior esplendor econômico de todo o período do Reino dos Francos. É em Carlos Magno que há o grande desenvolvimento. Porém, o sucessor de Carlos Magno não tinha todo o seu poder e toda a sua capacidade de orquestrar uma boa administração. Ele permitia que cada vez mais houvesse interferência externa. Ele permitia que cada vez mais os vassalos se sublevassem e até mesmo o contradissessem. Estamos falando de Luís o Piedoso, que governou de 814 até 840. Luís o Piedoso, como falamos há pouco, permitia que houvesse interferências externas, principalmente da igreja. Cada vez mais a igreja estava interferindo nas questões de Estado e cada vez mais as decisões estavam focadas no benefício próprio da igreja e não do Estado. E isso fazia com que o poder centralizado se enfraquecesse. O poder centralizado nas mãos agora do imperador estava se enfraquecendo. Este imperador não tinha mais as capacidades administrativas de Carlos Magno. É nesse ponto que nós temos então que cada vez mais vassalos começam a fragmentar o império. Cada vez mais vassalos começam a desafiar o poder do imperador e nada sofrem. Guerras voltam a acontecer e novamente a Europa Ocidental volta a ficar perigosa. É neste momento que nós temos a definitiva queda do Império Carolíngio. Isso acontecerá com o Tratado de Verdun de 843. No Tratado de Verdun nós temos justamente a divisão do Império Carolíngio entre os herdeiros, os filhos de Luís o Piedoso, os netos de Carlos Magno. Esses indivíduos irão rachar entre si o Império Carolíngio e acabarão destruindo. Nós teremos ali que nesse momento a França Oriental e a Germânia ficará com Luís o Germânico. A região central do Império ficará conhecida como Lotaríngia e ficará com Lotário. A França Ocidental ficará sob o comando de Carlos o Calvo. Dessa maneira nós vemos que o Império Carolíngio se fragmenta e se desfaz.
Com a fragmentação do poder centralizado, as guerras voltam a acontecer, as invasões voltam a acontecer, bárbaros voltam a atacar, já que o Império está enfraquecido. Cada vez mais, então, a Europa Ocidental fica perigosa. As pessoas fogem das cidades, fogem das feiras, as pessoas buscarão refúgio no campo, buscarão refúgio em grandes fazendas, em grandes latifúndios chamados feudos. E é justamente da destruição e da decadência do Império Carolíngio que nós temos o surgimento das condições que farão surgir o feudalismo. E o feudalismo nós trataremos em um outro vídeo. Se este vídeo te ajudou, se ele trouxe informações importantes para você, assine o canal, ative o sininho e ajude o História à la Carte a se tornar um grande canal que possa ajudar não apenas você, mas muito mais pessoas por aí. Um grande abraço a todos, vida longa e próspera e até a próxima.